Olá, telespectadores da TV da Transparência. Olá, Oceli. Olá, Amanda. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro bloco de notícias desta quarta-feira, dia 19 de junho. Agora a gente vai acompanhar os principais destaques e as principais manchetes dos jornais de circulação nacional e também regional. A gente começa agora com a capa do jornal O Globo, sobre a pressão direta. A manchete do dia é que Lula retoma o ataque a Campos Neto na véspera da decisão do Banco Central sobre os juros. E em entrevista que aconteceu ontem à rádio CBN, o presidente Lula direcionou ataques a Roberto Campos Neto, ele que é o presidente do Banco Central, cujo o Comitê de Política Monetária, que é o Copom, se reúne hoje para definir a taxa de juros em meio a uma piora das projeções de indicadores econômicos. O presidente criticou a aproximação de Campos Neto com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que é um potencial candidato de oposição para o Planalto em 2026. Lula também afirmou que seu comportamento é a única coisa desajustada, se referindo também a Campos Neto, na economia brasileira de hoje, acrescentando que Campos Neto, mais prejudica do que ajuda o país. Sobre o cenário fiscal que tem levado à preocupação de economistas, Lula disse apenas que na hora em que me mostrarem provas contundentes de que algo está errado, vamos mudar, sem se comprometer a cortar os gastos. O presidente ainda admitiu que pode disputar a reeleição se for necessário para evitar que trogloditas voltem, declarou ao ser também contra a taxação de importados de até $50, mas também cedeu em acordo com Haddad e defendeu, além dessas outras falas, a exploração da margem equatorial, a exploração de petróleo. A charge do dia aqui é entre ouvindo Haddad, Lula e Campos Neto. Vamos dar as mãos e ficar numa boa? Ainda em destaque, o editorial fala sobre esse assunto da economia, que Lula demonstra desorientação na economia. A pesquisa em destaque é a pesquisa Datafolha, que mostra que 36% aprovam o governo Lula contra os 31% que desaprovam. Avaliações positivas e negativas sobre a gestão Lula oscilam dentro da margem de erro em um freio na perda de popularidade. Vera Magalhães escreve nas áreas de opinião que ataque ao presidente do Banco Central foi em hora errada. Bernardo Melo Franco diz que Campos Neto deu munição para ser atacado por Lula. Zeina Latif escreve sobre a alta no consumo das famílias precisa ser sustentável. Hélio Gaspari sobre as más notícias na economia levam o governo a cair na real. E Marta Batalha escreve no segundo caderno que denunciar o patriarcado não é guerra contra os homens. Agora, voltando aí para a área de política no Sudeste, Paes aparece na liderança em pesquisa para prefeito, postulante à reeleição tem 51%, mais desvantagem contra a ramagem cai quando os apoios de Lula e Bolsonaro são indicados. Também agora no Congresso, o destaque é com o recuo de Lira e crítica de Pacheco, o PL do aborto perde força ao patrocinar a urgência do projeto, o deputado recua e esfria a pauta. O presidente do Senado vê irracionalidade. Os outros destaques aqui na capa do jornal o Globo é essa foto que ocupa quase metade da capa sobre as praias, que por que as praias estão com a água tão clara. Essa reportagem fala sobre a singular combinação do tempo seco, mar excepcionalmente calmo, e também o vento que traz a água do oceano tem deixado as praias cariocas com um raro tom de esmeralda. Ainda em destaque aqui, com Irineu, o Globo põe a inteligência artificial a serviços dos leitores. Na área da justiça, o caso Marielle, que o STF aceita a denúncia contra Brazão e Rivaldo. Por unanimidade, a primeira turma do STF tornou réus o deputado Chinquinho Brazão, o conselheiro do TCE Domingos Brazão e o ex-chefe de política Rivaldo
Barbosa, além de 2 PMs, policiais militares, que foram acusados pela morte e também pela morte da vereadora de seu motorista. Agora, o processo penal contra eles está formalmente aberto. O destaque também para o Rio de Janeiro é que a Câmara do Rio aprova a lei que destrava a reforma do São Januário. Com recursos de futura venda potencial construtivo, o Vasco estima iniciar o Rio de Janeiro com as obras em 500 milhões. Na política internacional, Biden anuncia medidas a favor de imigrantes ilegais. Os Estados Unidos vão regularizar a situação de imigrantes que têm cônjuges americanos e que estão ilegais. A medida deve alcançar mais de 500 mil pessoas. Ainda em destaque no segundo caderno, é muito fácil deixar a ansiedade tomar controle, foi o que disse o diretor de Divertidamente 2, que o filme fala que ele disse, né, que é o diretor do filme, disse que se identifica e também que com a protagonista e fica ansiosa na adolescência, mas ele disse que tentava focar na alegria. Ainda em destaque, meninas de 10 a 14 anos são as maiores vítimas de violência sexual. O Atlas da Violência de 2022, que foi divulgado ontem, revela o cruel dado desse tipo de agressão é mais frequente contra crianças e adolescentes. E por fim, aqui em destaque, 2 morrem por bala perdida na linha amarela a caminho do trabalho. São esses aqui os destaques da capa do Globo. Agora, Oceli, o que a gente tem na capa do Estadão de hoje? A manchete é a mesma do Globo, Amanda. É a briga aí, essa entrevista que o presidente deu ontem à CBN. Política monetária. Na véspera da definição da Selic, que é hoje a reunião do Copom, Lula ataca presidente do Banco Central. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez ontem duro ataque ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Na véspera da definição da nova taxa básica de juros da economia, Lula disse à rádio CBN que Campos Neto não, abre aspas, demonstra capacidade de autonomia, tem lado político e trabalha para prejudicar o país, fecha aspas. Além de ter, abre aspas de novo, para dizer da frase do Lula, além de ter, segundo Lula, comportamento desajustado, fecha aspas. Lula afirmou que o próximo chefe do Banco Central será alguém que não se submete à pressão do mercado e que tenha compromisso com o desenvolvimento do país e o controle da inflação. O mandato de Campos Neto termina em dezembro deste ano. Depois de 7 quedas, a expectativa é de que o Copom, o Conselho Monetário Nacional, mantenha a Selic em 10,50%. Ontem, o dólar subiu 0,23% e ficou na casa de R$ 5,43. Sobre o assunto, um dos editoriais de hoje do Estadão é sobre essa questão. E o Estadão chama essa declaração de Lula de vaudeville. Vaudeville, que é uma expressão, é um teatro, é um tipo de teatro francês que mistura farsa com tragédia, dizendo que o presidente Lula foge da responsabilidade de cortar gastos e tenta culpar o Banco Central. Também é destaque na capa do jornal O Estado de São Paulo, os 80 anos do Chico Buarque de Holanda. Chico, 80 anos em letras, livros e música. Isso é o destaque do Caderno de Cultura. Mudança na tramitação. Câmara Federal recua e vai formar comissão para discutir
aborto no segundo semestre, a partir de agosto. Presidente Arthur Lira, do PP de Alagoas, anunciou decisão após reunião do Colégio de Líderes e disse que discussão será sem pressa. A foto de destaque, Amanda e telespectadores, é a visita do presidente da Rússia chegou ontem em Pyongyang. Ele foi visitar o líder norte-coreano Kim Jong-un. O presidente russo chegou ontem a Pyongyang, onde foi recebido pelo líder norte-americano Kim Jong-un, ganhou novo status com o Kremlin por fornecer munições a Moscou. Assim como a Rússia, a Coreia do Norte enfrenta pesadas sanções internacionais. Levantamento no Brasil. Exame mundial revela que a 44% dos alunos de 15 anos falta até criatividade. O PISA, mais importante avaliação do mundo, faz levantamento inédito sobre pensamento criativo. O Brasil está em 49ª posição, entre 64 nações. Atlas da violência. Metade dos homicídios no Brasil ocorre em 3% das cidades. Entre os 166 municípios com mais assassinatos, há 24 na Bahia, 7 cidades baianas estão entre as 10 mais violentas, 19 no Rio de Janeiro e 16 em São Paulo. A cada dia, segundo a pesquisa, 62 jovens são mortos no Brasil. A cada dia. Em 2022, praticamente metade, 49,2%, dos 46,4 mil homicídios registrados no país, teve vítimas entre 15 a 29 anos. Denúncia da Procuradoria-Geral da República. Supremo Tribunal Federal torna réus os irmãos Brazão, que é o deputado federal, e o conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, e também o delegado por morte da vereadora Marielle. Ministros da primeira turma recebem acusação contra o deputado Chiquinho Brazão e seu irmão conselheiro do tribunal, Domingos Brazão. E por último, Amanda, é destaque na capa do Estadão, Lava Jato. Governo federal eleva até 50% descontos em leniências de empreiteiras. 7 empresas devem cerca de 11,7 bilhões de reais. Desse total, o governo pode abrir mão de mais de 5 bilhões de reais. Bom, e agora vamos para a capa da Folha de São Paulo de hoje. A manchete do dia é sobre a pesquisa Datafolha, que fala que Lula tem a aprovação de 36% contra 31% que o reprovam. A pesquisa Datafolha mostra que a aprovação do governo do presidente Lula se manteve estável em relação ao levantamento feito em março, que mostra que oscilou aí de 35% para 36%. Os que reprovam a gestão passaram de 33% para 31% e os que consideram a gestão regular foram de 30% para 31%. A curva negativa na avaliação de Lula, que ocorria desde o fim de 2023, foi investida nessa nova pesquisa, que marca cerca de 1 ano e 6 meses do terceiro mandato do presidente Lula.
Assim, o empate técnico entre a aprovação e a desaprovação em março foi substituído pela leve vantagem do petista. A turbulência na economia, com dúvidas sobre o mercado e também sobre a política fiscal no governo, não reflete no ânimo dos brasileiros. 40% tem expectativa positiva sobre o tema, da economia, 28% prevêem uma piora e 27% acham que tudo ficará igual. Em março eram 39%, 27% e 32%, respectivamente. Apesar disso, segundo o Datafolha, 42% acham que o cenário econômico do país piorou e 27% dizem que melhorou. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais, tanto para cima quanto para baixo. Foram entrevistados 2.008 eleitores em 113 municípios de 4 a 13 de junho. Ainda falando sobre a política, Lira anuncia comissão para discutir PL do aborto. O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou ontem que vai criar uma comissão representativa para analisar o PL anti-aborto por estupro. A ideia é que o grupo que atue sempre no segundo semestre, sem pressa e sem qualquer tipo de assodamento, segundo disse o presidente da Câmara. A decisão ocorre após a pressão contra o texto, que iguala a pena de aborto igual à pena de homicídio. Ainda em destaque sobre as denúncias contra mulheres que vêm de serviços médicos. Aqui o destaque é para São Paulo, que em 20 dos 30 casos de aborto que chegam à justiça tiveram origens em denúncias de profissionais da saúde que atenderam mulheres que tentavam interromper a gravidez por conta própria. Os dados aí são da Defensoria Pública. Ainda em destaque, a gestão petista cede por acordo sobre multas na Lava Jato. A gestão Lula se aproximou de acordos com empreiteiras sobre multas no âmbito da Operação Lava Jato. Uma das divergências entre as empresas e a União era sobre o uso do prejuízo fiscal para o pagamento. O governo cedeu e propôs aí um uso de até 50%. Sobre a economia, Hélio Gaspari, que escreve tanto para o jornal Globo aqui, quanto para a Folha de São Paulo, diz que o governo caiu na real. Ele fala que o déficit zero era uma espécie de um pau do circo de Haddad. Arrecadando mais, o governo poderia induzir o crescimento. Sem ele, o Lula 3 arrisca ser um governo no qual a economia andou de lado. Melhor de lado do que na direção errada, como no comando da ex-presidente Dilma. Ainda em destaque aqui a entrevista do presidente Lula, que ele diz sobre o presidente mira Tarcísio e diz que Campos Neto tem lado. O presidente Lula disse que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, tem lado político e o comparou com o Sérgio Moro, ex-ministro de Jair Bolsonaro. Isso porque Campos Neto havia sinalizado ao governador Tarcísio de Freitas que aceitaria ser seu ministro da Fazenda caso o governador de São Paulo se reelegesse para ser presidente do Brasil em 2026. Após as declarações dadas ontem, as declarações elas foram dadas ontem, no primeiro dia das reuniões do Copom. A ofensiva da gestão Lula pela queda dos juros levou às expectativas do mercado. Projeções indicam que o colegiado deverá manter hoje a taxa básica de juros, que é a Selic, em 10,5% ao ano. Ainda em destaque, a imagem aqui da capa da Folha de São Paulo é sobre o Rio Paraguai em baixa dificulta o deslocamento para o combate no fogo do Pantanal, ao que alguns brigadistas do IBAMA que tentam conter as chamas em Corumbá, numa região lá do Mato Grosso do Sul. O nível do leito chegou a 1,31 metro no dia 13, abaixo da média histórica, que é de 4,41 metros. Ainda em destaque
destaque, o delegado e irmãos Brazão viram réus no caso Marielle. Outro destaque é que metade dos estudantes tem um nível baixo criativo. A avaliação PISA aponta que 54,3% dos alunos brasileiros chegam aos 15 anos sem a capacidade de solucionar problemas. Outro destaque é que a Tailândia é o primeiro país do Sudeste Asiático a aprovar a união gay. Outro destaque também é a divulgada pela Atlas Violência, que aponta que o abuso sexual domina contra a violência contra meninas. E aí, por fim, os destaques aqui dos editoriais sobre a pesquisa Datafolha, que dá algum alívio para Lula a respeito da popularidade do presidente da República, e o segundo editorial são sobre o Pantanal em chamas a respeito do avanço de incêndios no bioma. São esses aqui os destaques que a gente tem na capa da Folha. O que a gente tem no Povo de hoje, Oceli? Jornal Cearense O Povo, Amanda, também dá destaque às declarações do Lula. Lula na CBN. Petista sobe o tom contra presidente do Banco Central. O presidente ataca o PL, o projeto de lei do aborto, e cogita disputar a reeleição em 2026. Manchete do jornal O Povo. Ceará e mais 21 estados, uma operação da Polícia Federal, fraudes tributárias somam mais de R$1 bilhão, diz Receita Federal. Só em Fortaleza, o golpe pode ter chegado a 105,4 milhões de reais. Esta foto aqui, em frente ao Mercado Central de Fortaleza, é para dizer que o programa Fortaleza Limpa recolheu 44,3 mil toneladas de resíduos recicláveis em um mês, diz o prefeito José Sarto Nogueira. Também é chamada de capa do Jornal Povo. 80, Chico Buarque completa 8 décadas de vida como referência em múltiplas linguagens artísticas. Na coluna de economia, é dizendo que a empresa australiana Fortescue quer explorar minerais críticos no Ceará. A reportagem da edição de hoje do Jornal Povo é dizendo que norma do Conselho Federal de Medicina estaria sendo descumprida em núcleo da PEFOSSE, que é a perícia forense do Estado, em delegacia em Fortaleza. E por último, é o destaque da política, é o Supremo Tribunal Federal, primeira turma, tornando os irmãos Brazão réus pelo assassinato da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco. É com você. E agora a gente vai para a capa do Correio Brasiliense de hoje. O primeiro destaque é parabéns, Chico. Ele que tem aqui uma foto, um desenho de si mesmo, né? Um dos principais compositores do MPB, Chico Buarque, completa hoje 80 anos de idade. Sobre o São João, as quadrilhas que são terapias da alegria lá em Brasília. No futebol, a Eurocopa, o do Milagre de Berna ao duelo de Stuttgart. E também o Brasileirão rodada tem choque entre os 4 melhores. O destaque também, outros destaques aqui na capa do Correio Brasiliense é que o jornal debate sobre o potencial econômico no Nordeste e também o mercado de seguros encontra novos desafios aqui no Brasil. A manchete de hoje do Correio Brasiliense é sobre o plano de preservação do conjunto urbanístico de Brasília, o PP-CUB, que após 15 anos esse projeto será votado hoje pela Câmara. Deputados distritais analisam
um projeto de lei sobre o plano urbanístico de Brasília. Ainda em destaque, Lula ataca Campos Neto e eleva a pressão sobre o Banco Central. O presidente disse que um presidente do Banco Central não demonstra nenhuma capacidade de autonomia e tem lado político, e que, na minha opinião, trabalha muito mais para prejudicar o país do que para ajudar. Foi o que disse Lula em entrevista ontem à CBN. Ainda na área de política, o PL do aborto fica para agosto. Será criada uma comissão representativa para debater o projeto sem pressa, assegurou o presidente da Câmara, Arthur Lira. Ainda em destaque sobre o caso Marielle, que os irmãos Brazão viram réus, que o STF vai processar os 5 acusados de mandar matar a vereadora Marielle Franco e o seu motorista Anderson Gomes. Entre eles estão o deputado federal Chiquinho Brazão, o irmão dele, Domingos Brazão, que é ex-conselheiro do TCR lá do Rio de Janeiro, e também o ex-chefe de polícia do Rio, Rivaldo Barbosa, que também se tornou réu. Aqui essa imagem de destaque que fala que o inverno chegou lá para os brasilienses. A umidade pode variar entre 30 e 20% e também algumas manhãs tem previstas temperaturas de 11 a 14 graus. Na política internacional, aqui por fim, é que os Estados Unidos vão proteger 500 mil imigrantes. O presidente Joe Biden facilita a regularização de cônjuges de norte-americanos que vivem nos Estados Unidos ilegalmente. Estrangeiros não precisarão viajar ao país de origem para solicitar o Green Card. São esses aqui os destaques da capa do Correio de hoje, que a gente tem no Valor, Oceli. Aviação. Setor aéreo global tem perdido poder de barganha na cadeia produtiva, diz Marie Thompson, da IATA. Negócios. A farmacêutica CIMED está próxima de fechar a compra da Jequiti, que é uma empresa que produz perfumes do grupo Silvio Santos. Marketing. Aos 80, a Sadia se movimenta para atrair também a nova geração, diz Marcos Molina, do Conselho da BRF. E a manchete também do Valor Econômico, Amanda, é sobre as declarações do Lula. Na véspera da definição dos juros pelo Copom, Lula critica Campos Neto e aumenta incertezas. O presidente diz que o titular do Banco Central tem lado político e ataca nível da Selic, elevando pressão sobre o colegiado, sobre o Copom. Pagamento de dividendos cresce 24% e chega a 122 bilhões de reais. Simone Tebet pretende discutir qualidade dos gastos do governo. Em dia de Copom, o presidente Lula joga para a arquibancada, escreve o analista Fernando Exman. Presidente Biden vai facilitar a regularização de imigrantes nos Estados Unidos. Nvidia é a mais valiosa empresa do mundo. Ela ultrapassou a Microsoft e a Apple. Tem uma entrevista com o ex-presidente, o ex-diretor do Banco Central, Mário Mesquita. Expectativas desancoradas. Uma decisão unânime do Copom pela manutenção dos juros básicos em 10,5% na reunião de hoje ajudaria, mas não resolveria sozinha o problema da desancoragem das expectativas de inflação. Não há bala de prata, diz o ex-diretor do Banco Central, Mário Mesquita, nesta entrevista ao Valor Econômico. E por último, destaque na página do Valor Econômico de hoje, Amanda, dizendo que o Brasil ganha o primeiro Grand Prix em Cannes
2024, que é esse Festival Mundial da Publicidade. Com você. A gente segue agora para as páginas internas de cada jornal, começando com a área editorial do Jornal o Globo. O primeiro fala que Lula demonstra desorientação na economia. Esse editorial que foi destaque na capa de hoje. Em vez de atacar a Campos Neto, o presidente deveria cuidar do controle de gastos e do ajuste fiscal. E o segundo editorial aqui do Jornal o Globo é sobre o atraso em plano que estabelece metas, traz novo prejuízo à educação. Além de retardar a reforma do ensino médio, o governo protela na apresentação do novo Plano Nacional de Educação. Na área da política, aqui na Prefeitura do Rio de Janeiro, sobre a largada na frente, que Eduardo Paes, o atual prefeito, lidera a corrida pela Prefeitura do Rio de Janeiro, com 51%, seguido por Ramagem, que tem 11% das intenções de voto. Ainda na política, sobre a pesquisa Datafolha, que o governo Lula tem 36% de aprovação contra 31% que desaprovam. O Datafolha mostra um recuo de 2 pontos no percentual dos que consideram a gestão ruim ou péssima frente à última pesquisa que aconteceu em março. Embora seja uma oscilagem dentro da margem de erro, a sinalização é boa para o presidente, que via a avaliação pública piorar nos primeiros meses do ano. Ainda em destaque aqui na área da política é que Lira recua e PL do aborto será debatido em comissão. O presidente da Câmara diz que a análise passará a ser feita no segundo semestre. E para Pacheco, Rodrigo Pacheco, senador presidente do Senado e também do Congresso, diz que a equiparação ao homicídio é uma irracionalidade. Ainda em destaque lá pelo Congresso, a Câmara acelera a PEC da anistia, mas Pacheco freia. A proposta que livra os partidos de multas por descumprir cotas para negros e mulheres é pautada, mas o Senado indica uma trava aí em caso de avanço. Aqui o Globo mostra os principais pontos da proposta, que a PEC da anistia propõe a retirada de punições para legendas que não cumpriram a cota de recursos públicos para a candidatura de acordo com os critérios de cor e gênero propostos pela lei. Também sobre a prestação de contas, que também não responsabiliza as siglas por falhas em prestações de contas, desde que as irregularidades sejam partidárias e eleitorais. São comuns erros nas compras de combustíveis e pagamentos de salários. Outros dos principais pontos da proposta são os refis para legendas, com a criação de um programa de recuperação fiscal específico para os partidos políticos, e também uma que define sobre negros e pardos, que define um percentual de 20% de recursos para negros e pardos, enquanto hoje o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, estipula uma regra de acordo com a proporção de candidatos. Ainda na política, Mauro Cid e pai dizem desconhecer negociação de Nova Joia. O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro e general foram ouvidos pela Polícia Federal sobre bracelete que foi negociado nos Estados Unidos. Continuando aqui com os destaques, ainda na área de política, o novo Código Eleitoral acende alerta entre os institutos de pesquisa. O texto aguarda uma votação no Senado que prevê a divulgação de levantamentos acompanhada com indicador de confiabilidade. Outros destaques são que entidades repudiam os ataques a pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O grupo analisa desinformação nas redes, foi alvo da Meta, e parlamentares após apontar fake news nas tragédias do Rio Grande do Sul. Outro destaque é que o governo cede e propõe um desconto de 50% a empreiteiras da Lava Jato. A oferta foi feita a empresas que têm até segunda para responder sobre esse acordo.
Ainda em destaque aqui pelo jornal Globo, é sobre a infância interrompida, que o mapa da violência de 2022 mostra que a agressão sexual atinge mais meninas de 10 a 14 anos. Aqui são gráficos sobre a violência no país em 2022, que mostra sobre o homicídio de mulheres aí naquele ano, que 66,4% eram mulheres negras, pretas ou pardas, e outros 33,6% eram mulheres brancas, indígenas ou amarelas. Em 2022, entre 2012 e 2022, 48.289 mulheres foram assassinadas no Brasil. Aqui também outros gráficos que mostram a taxa de tipo de violência por faixa etária no Brasil. Em 2022, são analisadas múltiplas violências, violências físicas, negligência, violência psicológica e também violência sexual. Aqui aponta, o gráfico mostra, né, a partir desse mapa da violência, mostra que das idades de 0 a 9 anos, 30,4% das violências são sexuais. Dos 10 aos 14 anos, esse número fica entre 49,6%, quase 50% dessas violências cometidas contra mulheres, meninas, né, de 10 a 14 anos, é violência sexual. Aqui também mostra a taxa de homicídios por 10 mil habitantes por cada unidade federativa, aqui em destaque para todos os 10 municípios mais violentos e as suas taxas de homicídio por habitantes. Aqui em destaque, municípios da Bahia também, tem Paraná, muitos da Bahia que são aqui do Nordeste. Ainda outros destaques pelo Brasil, que o PISA mostra que alunos do Brasil são pouco criativos. Teste feito com jovens de 15 e 16 anos coloca o Brasil no mesmo patamar que o Peru, Panamá e El Salvador. Só 1 em cada 10 pensou em ideias originais e mais abstratas para a solução dos problemas do dia a dia. Sobre a greve nas universidades, greve de técnicos fica mais perto do fim em universidades federais. Proposta de carga horária de trabalho menor agrada os líderes do movimento. E sobre ainda a educação, a relatora muda de novo o projeto para o ensino médio. A professora Dorinha, senadora, propõe aumentar a carga horária das disciplinas tradicionais. O novo texto deve ser votado hoje na comissão lá no Senado. Agora, o destaque aqui da manchete de vários jornais é sobre a economia. Sob pressão para cortar gastos, Lula ataca Campos Neto na véspera de decisão do Copom sobre a taxa de juros, mostrando aí um fogo cerrado. Também em destaque na área de economia, após acerto com Haddad, Lula não vetará a taxa das blusinhas. O presidente afirma ser contra o imposto para as compras internacionais de até $50, mas diz que assumiu um compromisso com o ministro da Fazenda. Sobre o Foz do Amazonas, o presidente defende a exploração e avisa que fará uma reunião com Marina, IBAMA e a Petrobras. Ainda uma entrevista com Ailson da Nóbrega, ele que é ex-ministro da Fazenda, diz que o presidente e o PT têm uma visão distorcida sobre o Banco Central. E uma entrevista com o Robson Gonçalves, ele que é economista, diz que ele fala que eles, os diretores, não precisavam desse constrangimento aí sobre as falas de Lula. Também na área da economia, Lula indica revisão na Previdência não será focada só nos militares. A mudança, se ocorrer, incluirá temas como subsídios e supersalários. Os regimes das Forças Armadas têm o maior déficit per capita. Também em destaque aqui é que os senadores veem a cultura da segurança falida da Boeing.
O CEO vai à audiência em subcomitê, divulga o memorando de inspetor afirmando que a empresa deixou de rastrear 400 peças defeituosas. Ainda em destaque agora pelo mundo, o Green Card facilitado que Biden aprova anuncia a proteção para cônjuges de americanos em situação ilegal no país. E ainda aqui continuando com os destaques e por fim na área de saúde, vivi para contar a dor da espera. Para poupar minha filha do sofrimento, decidi fazer um aborto legal, conta a cineasta que interrompeu a gravidez na 22ª semana. São esses aqui os destaques internos do Jornal Globo. Agora, Oceli, o que a gente tem dentro do Estadão de hoje? A coluna do Estadão, Amanda, trata dessa questão aí, de novo, que são as manchetes de todos os jornais, praticamente de todos os jornais do país, essas declarações do Lula. Diz o seguinte: PT versus Campos Neto, : Gleisi Hoffmann vai à justiça. Deputado Tato pede saída e Poulchan, que é o presidente do IBGE, faz live pós-Copom. A artilharia do presidente Lula sobre o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, foi a senha para o PT também ampliar sua ofensiva. Além de multiplicar pedidos de convocação no Congresso, estratégia acertada em reunião da bancada, o partido quer colar em Campos Neto o carimbo de sabotador do governo Lula, por alinhamento ao bolsonarismo. A presidente do PT nacional, deputada federal Gleisi Hoffmann, protocolou uma ação na Justiça do Distrito Federal contra o banqueiro central e fará amanhã, após a decisão do Comitê de Política Monetária sobre a Selic, a reunião será hoje, ela fará uma live, uma transmissão via internet, com o presidente do IBGE, Márcio Poulchan, o secretário de comunicação do PT, Gilmar Tato, pede a saída antecipada de Campos Neto. Abre aspas, ele está politizando o Banco Central. Vamos para cima, afirmou o deputado à coluna do Estadão. O PT sabe, continua o colunista, o PT sabe que até diretores indicados por Lula votarão para manter a Selic em 10,50%, mas críticas vão seguir sobre Campos Neto. Para a sigla, ele rachou o Copom em maio, quando articulou a desaceleração no corte de juro em contraposição aos indicados por Lula, justamente para forçar uma unidade do colegiado agora. Abre aspas, Campos Neto é partidário e bolsonarista, fecha aspas, disse à coluna o deputado Rui Falcão. Continuando aqui nas notas, vamos ver o que é que diz a coluna sobre o estado de Pernambuco, a sucessão municipal lá em Recife, e sobre Rio Grande do Norte. Com dificuldades políticas até dentro da base, a governadora de Pernambuco, Raquel Lira, do PSDB, inaugurou no estado o pagamento das emendas PIX e liberou 30,8 milhões de reais a municípios indicados por deputados estaduais da base aliada do governo. Esse tipo de repasse cai direto no caixa das prefeituras, sem vinculação a uma política pública específica, seja de saúde, educação, obras, etc. Apesar de correligionário dela, da Raquel,
o presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco, o Álvaro Porto, que também é do PSDB, não foi contemplado. Abre aspas. A execução das emendas aos municípios não foi realizada de forma equitativa, fecha aspas, criticou o Álvaro Porto, que acumula embates com a governadora. Procurada, Raquel não comentou essa briga entre os dois correligionários, ela, governadora, e ele, Álvaro Porto, presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Marcos Rogério, do Partido Liberal, será o líder da oposição no Senado, no lugar do senador Rogério Marinho, que é do PL do Rio Grande do Norte. Ele se afastará do mandato por 120 dias para se dedicar às eleições municipais e fortalecer o PL no Nordeste, que é reduto do PT. Página de editoriais. O primeiro, o Vaudeville de Lula. Equipe econômica faz de tudo para mostrar a disposição de Lula para cortar gastos e reequilibrar o orçamento. Mas o presidente foge da responsabilidade e tenta culpar o Banco Central. Diz o editorial, o resultado claro é puro vaudeville lulopetista. Lula, que passou a vida inteira defendendo a irresponsabilidade fiscal, fica cômico no papel de presidente subitamente preocupado com o equilíbrio das contas públicas. Segundo editorial, faltou combinar com a sociedade. Protestos contra o PL, projeto de lei, que equipara o aborto a homicídio, lembram a bancada dita conservadora que sua condição majoritária no Congresso não lhe dá poder de fazer o que bem entende. Páginas dos artigos. O primeiro é do advogado Nicolau da Rocha Cavalcante, ampliar os horizontes. Ele escreve: olhar e conhecer o mundo não é uma espécie de entretenimento sofisticado. É tarefa essencial para o desenvolvimento do país. Segundo editorial, no Rio Grande do Sul, quem escreve é o jornalista Paulo Sotero. No Rio Grande do Sul, reconstruir melhor. A tragédia deveria inspirar o país a dotar-se de capacidade institucional para responder às calamidades. Área de política. Supremo torna réus irmãos Brazão e delegado por assassinato de Marielle. Deputado, conselheiro do TCE do Rio de Janeiro e ex-chefe da Polícia Civil respondem por homicídio e organização criminosa. No julgamento, Alexandre de Moraes defende Instituto da Delação Premiada. Lula fala em concorrer à reeleição se disputa for contra troglodita. PL terá direito a 886 milhões de reais do fundo eleitoral. O PT fica em segundo lugar com a fatia de 620 milhões de reais. O PL do ex-presidente Jair Bolsonaro é o partido que mais receberá recursos públicos do fundo eleitoral. O fundo total é de 4,9 bilhões de reais para as campanhas a prefeito e vereador nas eleições deste ano. Para gastar nas campanhas a prefeito e vereador nas eleições de outubro, a sigla, o PL, tem uma fatia de 886 milhões de reais.
nos pleitos municipais de 2020, a legenda teve direito a quase 118 milhões. Então passa em 2020 de 118 milhões de reais para 886 milhões. O PT do presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem direito à segunda maior parcela do fundo, com 620 milhões. Em 2020, o PT teve direito a 201 milhões. Então passou de 201 milhões em 2020, nas eleições municipais de 2020, e agora nas eleições municipais de 2024 vai receber os 620 milhões. Na última eleição, no orçamento sancionado por Bolsonaro, o fundo eleitoral aprovado foi de 2 bilhões de reais e agora é no montante de 4,9 bilhões de reais. Governo eleva até 50% descontos em leniências. 7 empresas que estão envolvidas na negociação devem hoje 11,7 bilhões de reais à União Federal e o governo pode abrir mão desse montante de 5,3 bilhões. Área internacional. Tentativa de reduzir isolamento. Visita de Punti a Kim inquieta Estados Unidos e China. Presidente Biden regulariza 500 mil casados com americanos nos Estados Unidos. Pesquisa dá vantagem de 256 cadeiras ao Partido Trabalhista nas eleições britânicas. Brasil, 62 jovens são assassinados por dia. Em 11 anos foram 321,4 mil jovens assassinados. Metade dos homicídios ocorrem em pelo menos 3% das cidades brasileiras. Bahia tem 7 entre as 10 cidades mais violentas do país. Violência sexual é a mais relatada em garotas até de 14 anos. Prova mundial revela que falta até criatividades a alunos de 15 anos. Só 10% alcançam alto desempenho no Brasil. Antecipação de cesariana pode pôr bebê em risco. Profissionais do Mais Médicos são alvo de golpe. Câmara Federal recua e terá comissão para discutir aborto, o projeto de lei do aborto, que equipara essa prática do aborto a homicídio, que essa comissão será instalada em agosto. Câmara aprova mini revisão de zoneamento de São Paulo em primeira votação. Esportes. Com Matheus Donelli no gol, Corinthians encara o Inter. São Paulo recebe o Cuiabá e quer retomar sua rotina de vitórias. Portugal sofre, mas arranca virada no final e estreia com vitória na Eurocopa. Nova espécie de jiboia é descoberta na Mata Atlântica. Caderno de Economia. Campos Neto tem lado político e trabalha contra o país, ataca o presidente Lula. Críticas elevam pressão sobre projeto que trata da autonomia do Banco Central. Campos Neto errou, mas Lula aumentou a crise. Maioria do mercado vê fim de cortes da Selic. Maioria defende tributo para diminuir o consumo de álcool. STJ dá vitória a
Companhia Siderúrgica Nacional, em disputa contra a Ternium, que soma 5 bilhões de reais. A Ternium é ligada a Usiminas. Com negócio alternativo, pecuaristas dos Estados Unidos driblam mega frigoríficos. Mercado Livre usa robôs para fazer o trabalho pesado. Aegea e Equatorial buscam o financiamento para bancar a oferta da Sabesp em São Paulo. Perfis falsos de mulheres geram mais retorno. Com Alaide Costa, o Brasil ganha o Grand Prix da publicidade. E por último, Amanda, é aqui a capa do Caderno de Cultura do Estado de São Paulo. Para todos, Chico Buarque, que faz 80 anos, traduziu com arte o Brasil. Agora a gente vai para as páginas internas da Folha de São Paulo, começando com a área de opinião. O primeiro destaque é para a charge de hoje sobre o PL do aborto. Aqui a bancada evangélica falando que menina estuprada que fizer aborto terá que cumprir medidas socioeducativas para que isso não volte a acontecer. Enquanto isso, aqui na charge é destacada algumas das notícias que vêm sendo levantadas, que pastor evangélico que estuprou menina neta dos 6 aos 9 anos é preso em Alagoas. Também pastor é acusado de abusar e engravidar adolescente. Outro destaque são para outros pastores que são presos por estuprar filhas ou 2 adolescentes, e também pastor é acusado de estuprar e engravidar uma garota de 14 anos no Rio Grande do Sul. Nos editoriais, o primeiro é sobre a pesquisa Datafolha, que dá algum alívio para Lula. A diferença entre os que aprovam e reprovam o governo fica menos estreita, e a despeito da gestão econômica ter se tornado mais difícil. O segundo editorial é sobre o Pantanal em chamas. Os recordes de queimadas no bioma expõem a falta de política integrada para enfrentar a mudança do clima. Ainda na área de política, na coluna Painel, escrita por Fábio Zanini, hoje é intitulada O Teto Contra-Ataca. Ele escreve que o Ministério da Saúde está finalizando os cálculos para mostrar à equipe econômica e a Lula qual será o reflexo da perda de recursos da pasta em caso de desvinculação do piso orçamentário. A conclusão preliminar é que o impacto será parecido com o do teto de gastos, que foi substituído no ano passado pelo arcabouço fiscal. Em 2024, os mínimos constitucionais das áreas sociais voltaram a ser vinculados à arrecadação. O da saúde equivale a 15% da receita corrente líquida. Outro destaque aqui dentro da Folha de São Paulo de hoje é sobre a aprovação de Lula, que vai a 36%, se descola da reprovação, que fica em 31%. O resultado estável das pesquisas interrompe uma curva negativa na avaliação do presidente. 40% acham que a economia vai melhorar. Aqui são sobre as opiniões a respeito do governo Lula em seu 1 ano e 6 meses de mandato. Aqui sobre a avaliação, se é bom ou ótimo, e também sobre se é péssimo ou ruim, ou aqueles que consideram estável. Outro gráfico aqui mostram sobre que 26% dizem que a vida melhorou após a posse de Lula e 21% afirmam que a vida piorou. 42% dizem que a situação econômica do país piorou nos últimos meses e 27% dizem que melhorou. Outras questões também são sobre a aprovação em comparação com o ex-presidente Jair Bolsonaro durante o mesmo período de tempo, ou seja, 1 ano e 6 meses de mandato.
Ainda na política é sobre a repercussão da pesquisa Datafolha, que os aliados veem pressão menor sobre Lula após pesquisa. Ministro cita resultado após anos de plantio. Oposição fala em tempestade. Alguns dos que se manifestaram foi o senador Jacques Wagner, ele que é líder do governo no Senado, disse, abre aspas, é óbvio que quando a gente dá uma melhorada, é melhor do que quando dá uma piorada, mas não dá pra gente soltar foguete. É preciso que a gente tenha mais, fecha aspas, para o que disse o senador. Outro que se manifestou foi o deputado federal pelo PT de São Paulo, Alencar Santana, ele diz, abre aspas, os resultados econômicos do país são bem melhores do que dos anos anteriores, mas ainda não produziram todos os efeitos positivos que podem ter a vida das pessoas, fecha aspas, para o que ele disse. Também se manifestou o deputado federal pelo União Brasil de Pernambuco, Mendonça Filho. Ele disse que quem conhece um pouco do cenário econômico e político sabe que a gente está no início de um processo de bastante turbulência e tempestade. Outros destaques aqui na área da política é o projeto anti-aborto por estupro, que divide a direita e que é um tiro no pé. Parlamentares dizem que texto tem problemas e assumem a derrota no debate. Esse aqui é o deputado federal Sóstenes Cavalcante, ele que é do PL do Rio de Janeiro e é o autor do projeto de lei de anti-aborto por estupro. A senadora Damares Alves, que é do Republicanos, aí pelo Distrito Federal, e também é ex-ministra. Ela diz, abre aspas, nós temos dúvidas sobre o texto? Temos. Foi um momento oportuno para a apresentação do projeto? Tenho dúvida. Será que não era para a gente estar discutindo no âmbito do judiciário, ajudando o Conselho Federal de Medicina a enfrentar a tese que está em debate lá no STF? Outros destaques na área da política é que Lula confirma que o Congresso se empoderou e que a pauta ideológica está fora da realidade. Ele disse, abre aspas, a verdade nua e crua é que depois da experiência do governo passado, o Congresso se empoderou demais e, na minha opinião, o poder executivo tem ficado fragilizado na arte de exercer o orçamento da União, fecha aspas, para o que disse o presidente Lula. Ainda nos destaques da política, Lula admite disputar a reeleição contra trogloditas e trata Tarcísio como rival. Ainda são os destaques da entrevista dada ontem pelo presidente. Ele diz também que a aproximação do governador Tarcísio de Freitas com Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, irrita o governo e o PT prepara uma ação contra o chefe do Banco Central. Também, aqui na área da política, Arthur Lira desengaveta PEC da anistia a partidos e coloca lista de votação. Aqui também destaque na área da política é sobre a divisão do fundo eleitoral. Mais de 40% do fundão são do PL, do PT e do União Brasil. Essa divisão do fundo eleitoral para a eleição de cada partido a gente destacou no nosso segundo bloco de notícias de ontem. Ainda em destaque, o governo cede e se aproxima de acordo sobre multas da Lava Jato. Também aqui em destaque é o artigo de opinião de Hélio Gaspari sobre o governo que caiu na real. Notícias ruins acordam os doutores. Na área da política no Sudeste, Nunes é acuado e terceiriza a divisão sobre a escolha de vice. O prefeito ataca ex-coronel da Rota, antes rejeitado pela sua pré-campanha. Ainda sobre pesquisas lá na região Sudeste, Paz tem 51% contra 11% de Ramagem e 8% de Tarcísio Mota, afirma a pesquisa Quest. Pelo mundo, Biden protegerá a deportação de cônjuge americano sem visto. Tailândia legaliza a união de pessoas do mesmo sexo. Ainda pelo mundo, a Hungria retira veto e premier da Holanda deverá chefiar a OTAN. Outros destaques é que Israel avança em Rafah por todos os lados, 17 são os mortos no centro de Gaza. E Putin tempera a visita ao ditador Kim Jong-un em exercício militar e carta ao camarada. Ainda aqui em destaque pelo mundo, o bilionário quer recriar a visita ao Titanic 1 após um ano do desastre. E Nobel da Paz denuncia tortura branca contra mulheres presas no Irã.
Aqui o destaque é na área de mercado, a ofensiva contra Campos Neto, que eleva a expectativa sobre o patamar do Copom. Economistas esperam uma decisão unânime para manter os juros em 10,5%, mas vem um risco de um novo racha. E também, ainda em destaque sobre as falas do presidente Lula, Lula afirma que o chefe do Banco Central trabalha contra o país. Vinícius Torres Freire escreve sobre Lula, Campos Neto e os juros. O presidente também coloca seu preferido para o Banco Central entre a cruz e a cadeirinha. Também aqui em destaque é sobre a derrota em MP que acirra a rixa entre Haddad e Rui Costa no governo. Aliados dos ministros de Lula trocaram acusações sobre a crise causada pela medida provisória que foi devolvida pelo Congresso Nacional. Ainda a autonomia do BC aumenta a credibilidade da política fiscal, é o que disse o presidente da Câmara, Arthur Lira. Pelo mercado e também pelo Senado, a Casa aprovou o marco dos seguros que regularizam o setor. A medida que é defendida pela Fazenda unifica as carências e o prazo, mas volta aí para a Câmara. E por fim, aqui em destaque é que o Plano Real não escapou das críticas e desconfianças de analistas quando foi lançado há 30 anos. São esses aqui os destaques internos da Folha de São Paulo. O que a gente tem dentro do Povo de hoje, Oceli? Repercutindo a matéria nacional, dizendo que a Câmara Federal recua e terá comissão para discutir o projeto de lei do aborto somente a partir de agosto. O Arthur Lira, presidente da Câmara, afirmou que a discussão sobre o PL do aborto deve ocorrer de forma ainda mais ostensiva e clara. Aqui essa foto por ocasião do anúncio dessa decisão do Arthur Lira, anúncio que foi feito em entrevista coletiva depois da reunião com o colégio de líderes partidários, das bancadas partidárias. E ele deu essa entrevista coletiva lá na Câmara Federal. Nos bastidores, interlocutores de Lira diziam que não é de interesse dele, Arthur Lira, aprovar o projeto. A ideia, segundo os aliados, era somente fazer um aceno à bancada evangélica quando se aproxima a sucessão na mesa diretora da Câmara Federal, que está marcada para fevereiro do próximo ano. Polícia Militar do Ceará recebe mais 68 viaturas para reforçar ações em Fortaleza e na região metropolitana. O anúncio, a entrega, foi feito ontem à noite pelo governador Eumano de Freitas. A empresa relevante é a Agência do Ano. Recebeu o prêmio Juan Vasquez. A maioria da população brasileira, 61%, é favorável à cobrança de impostos para reduzir o consumo de bebidas alcoólicas. O Ceará Esporte Clube é condenado a pagar R$50 mil à ex-jogadora do time feminino. Turistas crescem 14,8% no Brasil durante o mês de maio. A charge do Cleiton é uma homenagem aos 80 anos do poeta, escritor, cantor, compositor Chico Buarque de Holanda. Na coluna vertical, a nota principal é sobre o preenchimento da vaga de conselheiro no Tribunal de Contas do Estado com a morte do conselheiro Alexandre Figueiredo. A LESC, que é a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, ferve em debate sobre vaga no TCE. Bastidores da LESC devem ter dia dos mais animados hoje.
quando irão se intensificar articulações de olho na sucessão do conselheiro Alexandre Figueiredo, falecido neste fim de semana. Ele que é do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Na manhã de ontem, a sessão da Casa foi suspensa em deferência ao conselheiro, por solicitação do deputado Fernando Hugo, eu acrescento. Segundo a coluna apurou, a nova vaga deverá ser indicada inteiramente pela Assembleia Legislativa, seguindo apenas para a nomeação do governador Eumano de Freitas. Apesar de qualquer pessoa puder se inscrever para a posição, existe forte tradição no Legislativo para que o indicado seja um dos 46 deputados da Casa. Oficialmente, a Assembleia ainda aguarda a notificação do Tribunal de Contas, que é presidido hoje pelo conselheiro Valdomiro Távora, pelo conselheiro Holden. Valdomiro Távora é o vice. Oficialmente, a Assembleia ainda aguarda notificação do Tribunal de Contas do Estado sobre o caso. Desde a segunda-feira, no entanto, já circulam diversos nomes de possíveis candidatos. Entre deputados, o nome que aparece como favorito até agora é Osmar Baquite, do PDT, até pelo fato de ele ser o deputado mais antigo que ainda se enquadra na janela de idade prevista para a vaga, entre 35 e 65 anos. Pesa a favor de Baquite ainda o fato de que a indicação retiraria o deputado da fila pela presidência da Assembleia. Outros nomes incluem os deputados Julinho do Camilo e João Jaime, do Progressista, além do ex-deputado estadual Nelson Martins. Se o telespectador quiser ler mais sobre o assunto, acesse o blog do Edson Silva, que tem lá uma matéria dizendo o seguinte: Luiziane Lins no TSE, há restrições ao seu nome para ser conselheira. Continuando aqui na coluna da vertical do jornal O Povo, diz que o Lula vai estar amanhã aqui em Fortaleza. E com a chegada prevista para amanhã, quinta-feira, o presidente Lula será recebido com ato unificado de greve de professores e servidores do ensino superior do Ceará. O protesto foi convocado para as 9 horas da manhã, nas imediações do Palácio da Abolição. No mesmo lugar, o presidente participará pouco tempo depois, por volta de meio-dia, de evento ao lado de autoridades e do ministro da Educação, Camilo Santana, onde deve anunciar o início de uma série de obras de interesse da Universidade Federal do Ceará. O ato de protesto dos grevistas é intitulado Lula, volta para a base. A educação te chama. Na sexta-feira próxima, professores da UFC terão nova Assembleia Geral da categoria para discussão sobre conjuntura da greve e novas propostas. A reportagem de hoje do jornal O Povo diz que PEFOSSE, a perícia forense do estado do Ceará, estaria cometendo infração ética por exames em prédio de delegacia. Norma do Conselho Federal de Medicina foi criada para resguardar a autonomia do médico perito em exames, evitar interferências, pressões ou distorções. Prédio chegou a ser inspecionado pelo Conselho Regional de Medicina do Ceará. Este aqui é o prédio onde funciona. Aqui a fachada, esse prédio fica na rua
na rua fachada do imóvel, onde funciona o núcleo de atendimento ao custodiado da perícia forense, no ACPERFOSSE, e também funciona lá a Vara de Audiências de Custódia de Fortaleza. É na Avenida Padre Valdivino. Fiscalização do CREMEC fez 2 vistorias no imóvel, mas o CREMEC não respondeu aos questionamentos, aos pedidos de informação do jornal O Povo. Eleições 2024. PL, Partido Liberal, PT, Partido dos Trabalhadores e União Brasil receberão mais de 40% do fundo eleitoral previsto para esse ano de 2024. A ordem dos que mais vão receber, o total do fundo eleitoral é de 4,9 bilhões de reais. Está assim distribuído. E o critério de distribuição é pelo tamanho da bancada federal em Brasília de cada partido. O Partido Liberal vai receber 886,80 milhões, o PT 619,80 milhões de reais, o União Brasil é o terceiro com 536 milhões, o PSD do Kassab é 420 milhões, o Partido Progressista, PP, do Ciro Nogueira, 417 milhões e o MDB, 404 milhões de reais. Luiziane se reunirá com aliados do novo bloco, é o chamado Campo da Esquerda. Apoio a Evandro Leitão pode entrar em pauta. Essa reunião do Campo da Esquerda, que é liderado pela Luiziane Lins, a deputada federal, se reunirá na próxima sexta-feira para planejar o congresso desse campo de esquerda, que é mais uma corrente dentro do PT, um congresso que eles estão planejando realizar no dia 13 de julho. Ainda na política, Lula critica o projeto de lei do aborto e admite possibilidade de disputar a reeleição em 2026. O jornalista Hélio Gasperi escreve: o governo Lula 3.0 caiu na real. Irmãos Brazão viram réus pelo assassinato da vereadora Marielle Franco. Economia. Na véspera da reunião do Copom, Lula endurece discurso em relação ao presidente Campos Neto. Votação de marco do hidrogênio verde no Senado é adiado para hoje. Ceará vai receber maior parte do aporte de 561 milhões de reais da Sudene. Nordeste é a região do país com os piores índices em habilidades digitais. Fraudes tributárias somariam mais de 1 bilhão de reais no Ceará e em mais 21 estados. Essa é a matéria manchete do jornal O Povo de hoje. Ceará, cerca de 97% do território do Ceará está suscetível à desertificação. Fortaleza Limpa, o programa da Prefeitura Municipal, coleta 44,3 mil toneladas de resíduos recicláveis em um mês. Editorial do jornal: estudantes vão mal em criatividades. Na área de esporte, Amanda, eu destaco aqui 2 matérias. A primeira é o jogo de hoje, duelo tricolor, para virar a página. Fortaleza recebe o Grêmio hoje à noite, o jogo é às 20 horas, e mira
habilitação no Castelão após goleada sofrida diante do Cuiabá de 5-0. E a outra matéria diz respeito ao Ceará. Política a todo vapor. Situação deve apressar proposta para voto de sócios torcedores em eleições do clube. Oposição à atual diretoria vai recorrer após reprovação do novo estatuto do clube. É com você. A gente vai agora para as páginas internas do Correio Brasiliense, começando com a área de política sobre a entrevista de ontem do presidente Lula em relação também às suas falas contra o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Ele atacou o presidente Lula, atacou o Banco Central antes de decisão sobre os juros. Na véspera da reunião do Copom, que deve frear a redução da Selic, que é a taxa básica de juros, o presidente diz que o chefe do Banco Central, Roberto Campos Neto, tem um lado político e trabalha para prejudicar o país. Ele critica também a relação do gestor com o governador bolsonarista Tarcísio de Freitas. Ainda essa repercussão da entrevista de Lula no Congresso, críticas e elogios também aí a Roberto Campos Neto. Nas entrelinhas, Luiz Carlos Azevedo escreve que Campos Neto virou o bode na sala de Lula. Destaque agora no Legislativo é que a Câmara recua no PL do aborto. Após reunião com líderes, Lira anuncia uma formação de uma comissão representativa em agosto para debater o projeto sem pressa. Ele disse, abre aspas, nada neste projeto irá retroagir dos direitos já garantidos e nada irá avançar que traga qualquer dano às mulheres, fecha aspas, para o que disse o presidente da Câmara. Lira aqui em destaque na foto com Benedita da Silva e outros líderes em pronunciamento. Ele disse que todos os segmentos serão ouvidos. Ainda sobre essa mesma temática, Pacheco disse, o presidente do Senado reiterou ontem o seu compromisso de não levar diretamente ao plenário essa PL do aborto caso o texto chegue lá ao Senado. Ele disse que a ideia é sem lógica. Outros destaques aqui na área da política é a coluna de Denise Rothenberg. Ela fala sobre recuar para liderar, aqui sobre o presidente da Câmara, Arthur Lira, que pela primeira vez desde que assumiu o poder à frente da Câmara, os líderes partidários que junto fizeram a pauta se viraram numa situação de insatisfação geral dos deputados. Nos bastidores, muitos parlamentares reclamam que no caso da urgência do projeto que endurece a lei do aborto, confiaram nos parlamentares desbancadas e terminaram expostos em uma situação desnecessária, pois o colegiado decidiria atender a Sóstenes Cavalcante e ao grupo evangélico. Ou seja, em vez dessas propostas saírem das respectivas bancadas, prestigiaram uma frente parlamentar. Denise Rothenberg ainda escreve como se o senhor dos votos. Ao se colocar como possível candidato em 2026, o presidente Lula faz refletir todos aqueles pré-candidatos de esquerda que sonharam em sucedê-lo. Ninguém vai se mexer até que o petista dê o sinal verde. Outro destaque é que Lula está convencido de que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, é um dos nomes da direita para a presidência da República em 2026. Aliás, juros à parte, o presidente não só citou isso em entrevista à CBN porque não quis, de viva voz, lançar o nome do potencial candidato. Outro destaque aqui de Denise Rothenberg são sobre os cálculos errados. Tal e qual os congressistas conservadores não esperavam um movimento tão forte quanto o que se deu contra o projeto do aborto, a turma do Ministério da Fazenda jamais imaginou uma reação tão forte contra a medida provisória do PIS/COFINS. Em conversas reservadas, técnicos chegaram a mencionar que a MP atingiria no máximo 5 empresas. E também Denise Rothenberg ainda escreve que é o tempo que se prevê para o fechamento das chapas dos candidatos nas capitais.
No Rio de Janeiro, por exemplo, o prefeito Eduardo Paes, que concorrerá à reeleição, está pronto para anunciar o nome do deputado Pedro Paulo, que é do PSD no Rio de Janeiro, como seu vice. Outros destaques aqui no Correio Brasiliense é sobre os irmãos Brazão e delegados réus no caso Marielle. A primeira turma do STF aceitou por unanimidade a denúncia contra 5 envolvidos no assassinato da vereadora carioca e de seu motorista. O quinteto foi apontado pela delação de Rony Lessa, que confessou ter puxado o gatilho. E ainda em destaque é que Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, e seu pai ignoraram conhecer uma joia que foi negociada nos Estados Unidos. Os destaques pelo Brasil é sobre a sociedade, sobre o Atlas Violência, que mostra que a cada 46 minutos um estupro acontece. É o que mostra, os dados do Atlas Violência, com base nos registros do Sistema Único de Saúde, o SUS, de 2022, quando mais de 144 mil mulheres foram atacadas. Aqui são sobre os números dos tipos de violência, que a gente também já destacou no jornal Globo. Agora, Alexandre Garcia também escreve sobre o governo encrencado. Não é a oposição que enfraquece o governo, é o próprio chefe do governo. Lula é política pura, a administração pública precisa de técnicos, escreve Alexandre Garcia. Outro destaque aqui é na área da economia, o Copom sob pressão a respeito da política monetária. Declarações de Lula contra o presidente do Banco Central, Campos Neto, a inflação e as incertezas sobre o equilíbrio fiscal do país afetaram o humor do mercado, que aposta no fim do ciclo da queda da taxa básica de juros, a Selic. Aqui sobre o freio puxado, a evolução dos juros básicos nos últimos meses e as suas projeções para o mercado. Ainda falando da economia e do mercado, a Maurícia Gala escreve que os aviões entram no radar da Embraer. Outro destaque é sobre um debate que acontece no Correio Brasiliense sobre o Nordeste mira o futuro pós-petróleo. A região aqui Nordeste lidera a produção de energia limpa e aposta no hidrogênio verde como chave para o desenvolvimento social e econômico após o declínio na demanda por combustíveis fósseis. O tema será discutido lá na redação do Correio Brasiliense. Aqui a foto de destaque é de Rafael Fontelli, que é o governador do Piauí. Ainda sobre a Petrobras, na área de mercado, Magda Chambriard prioriza o aumento das reservas petrolíferas. Outros destaques agora pelo mundo é sobre os Estados Unidos, que Biden anuncia proteção aí para 500 mil imigrantes. Também a Casa Branca abre caminho para a concessão de residência permanente a estrangeiros casados com norte-americanos e em situação irregular no país. O presidente democrata descarta transformar a segurança fronteiriça e a imigração de armas políticas. Também na Coreia do Norte, Putin recorre a Kim para fortalecer a defesa. E por fim, aqui na área de opinião do Correio Brasiliense, é sobre o destaque aqui na área de opinião é sobre os juros que sufocam a economia e as contas públicas. Outro destaque também é meio ambiente para o inglês ver, e também outro artigo que fala sobre o PL de 1904. E também aqui, por fim, na área da saúde, 7 anos à frente do Parkinson. E outro destaque é sobre o buraco negro em tempo real. São esses aqui os destaques internos do Correio Brasiliense. E agora eu sei o que a gente tem no Valor Econômico. A jornalista do Valor, Lu Aiko Ota, escreve como a ministra Tebet quer discutir qualidade dos gastos. Brasileiros têm baixo desempenho em pensamento criativo no PISA. E o que é PISA? PISA é o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. O Brasil ficou na posição 44, com 23 pontos, 10 abaixo da média da OCDE. O estado de São Paulo vacina só 11,5% das crianças
contra a poliomielite. A empresa siderúrgica Ternium comprou aqui uma página no Valor Econômico para esse informe publicitário. Voto no STJ causa surpresa e impacta mercado de capitais. É a posição da empresa contra o voto que o STJ deu a favor da CSN, da Companhia Siderúrgica Nacional. Após domínio da renda, crédito deve estimular a atividade. Redução do juro, mesmo com possível antecipação do fim dos cortes pelo Banco Central, é apontado como o principal impulso para o segundo semestre. Importação cresce mais que exportação, aponta a Fundação Getúlio Vargas. Uma brasileira sofre violência sexual a cada 41 minutos, indica pesquisa. Publicação mostra que vítimas mais frequentes são meninas de até 14 anos de idade. Em meio a críticas, o ministro Lewandowski quer PEC da Segurança Pública. Programa promete acelerar obras de portos. Empresa que é a Fraport vai manter aeroporto no Rio Grande do Sul, diz o ministro. O diretor executivo da Fraport diz que a executiva brasileira que falou em devolução foi inoportuna. Sávio Costa Filho vê politização em debate sobre retomada de operações. BNDES vai ajudar com propostas para a reconstrução do Rio Grande do Sul. O Instituto, quase 25% do Brasil queimou nas últimas 4 décadas. Lula afirma que a autoridade monetária é a única coisa desajustada no país. Presidente do Banco Central abriu a guarda e desta vez não tem o que reclamar. Ex-presidentes defendem PEC da autonomia do Banco Central. A avaliação de Lula tem melhora dentro da margem de erro. Projeto de lei do aborto deve ficar para o segundo semestre. Partidos querem refis de dívidas sem juros e multas. Orçamento participativo inaugura versão digital. Turma do STF torna réus suspeitos de mandar matar a vereadora Marielle. Instituto Quest traz pais 40 pontos à frente de ramagem no Rio de Janeiro. Presidente Biden oferece caminho para legalizar 500 mil imigrantes nos Estados Unidos. Rússia usa rede ilegal para buscar na China máquinas usadas. Editorial do Valor Econômico de hoje. Lula resiste a corte de gastos e politiza decisões do Banco Central. Política industrial é um negócio ardiloso. Olimpíada Paris 2024 quer mostrar que os Jogos podem se tornar eventos ecológicos. CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, ganha disputa contra a Ternius na Usiminas. Privatização da Sabesp atrai Tanuri, além da Aegea e Equatorial. VSA amplia oferta de água de reuso para a indústria no Ceará. A VSA, empresa criada a partir de uma parceria público-privada, PPP, entre a Vicunha Serviços, subsidiária do Grupo Vicunha, e a Companhia de Água e Esgoto do Ceará, CAGES, vai implementar uma segunda estação de tratamento de efluentes industriais
e produção de água de reuso no Ceará, dessa vez no Distrito Industrial de Maracanaú, na região metropolitana de Fortaleza. Fruto de um investimento de aproximadamente 100 milhões de reais, a nova unidade terá a capacidade de produzir 150 mil metros cúbicos de água de reuso por hora, suprindo toda a demanda da fábrica da Vicunha na região, que é de 100 mil metros cúbicos por hora. O restante, ou seja, 50 mil metros cúbicos, será comercializado para outras empresas interessadas. CIMED, a empresa CIMED, que é uma empresa farmacêutica, está em tratativa final para a compra da Jequiti do Silvio Santos. A aquisição de marca da classe C, criada pelo grupo Silvio Santos, vai abrir nova vertical de negócios para a farmacêutica da família Marques. Aéreas são barradas de unir forças, diz economista da IATA. Após medidas do governo, siderúrgicas revisam projeções. Como a Sadia, aos 80 anos, busca o consumidor jovem. Brasil ganha primeiro Grand Prix com Alaide Costa, a cantora. Nvidia é a empresa mais valiosa do mundo. Embate entre China e União Europeia faz ações da BRF e da JBS subirem na Bolsa de Valores. O governo deve elevar a oferta de recursos sem subvenção no Plano Safra 2024-2025. Na Câmara Federal, Nerigelli busca se desvincular de decisões para importação de arroz. Caderno Finanças. Dividendo cresce com dívida menor e baixo investimento. Bancos e setor de cartões selam armistício sobre rotativo. Lula ofusca otimismo externo antes do Copom. Ataque a Campos Neto levanta dúvidas sobre próximo presidente do Banco Central. BNDES culpa ruído político por ritmo menor de consultas. Senado aprova marco de seguros que volta à Câmara. Discussão sobre gasto pode ajudar Copom, diz Mesquita, ex-diretor do Banco Central. Iardes assina acordo de cogestão com BB-A7 para fundo da Fundação Getúlio Vargas. E por último, Amanda, é a capa do caderno Legislação. STJ mantém sentença arbitral de 10 milhões de reais. Terceira turma da Corte afastou a alegação de violação do dever de revelação do árbitro. Pedido de vínculo de emprego condena ex-diretor a pagar R$ 640 mil em Minas Gerais. É com você. E agora, com o fim das principais manchetes, a gente vai com os comentários de Edson Silva.